Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Nossa Jornada Interior de Volta ao Início. Ouso dizer que todos nós que retornamos à sabedoria da Torá já andamos sem suas instruções vivificantes e vimos a Torá como um estranho, como o profeta Oséias expressou em nome de Iá. Ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Oséias 8:12. Foi simplesmente pela infinita graça de Iá que pudemos fazer esta viagem de volta, e só ele merece todo o crédito por isso. E cada um que regressa ao início tem a sua própria história para contar. As histórias contêm não apenas bênçãos e alegrias, mas também muito sofrimento e traumas. Voltarei a isto mais tarde. Muitos de vocês conhecem minha história, mas para aqueles que não estão familiarizados com isso, vou contar brevemente aqui. Gostaria também de abordar os muitos comentários que recebi de outras pessoas sobre suas experiências. Quando eu estava grávida do meu 5º filho, Iá me visitou. Escolhi deliberadamente esta palavra que ocorre frequentemente na Bíblia. A palavra hebraica paquad, pronunciada pavquad, significa cuidar, visitar, punir, ir ao teste e passar no teste, ser responsabilizado, ser procurado, ser nomeado, para ser guardado. A palavra visitar pode às vezes ter um contexto negativo, mas em outros lugares também tem um contexto positivo. 2 exemplos. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: Eis que a hora de minha morte se aproxima, todavia Iá vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 50:24. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Elohim, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente. Lucas 1:78. De volta para mim. O diagnóstico de que meu 5º filho seria deficiente foi uma visitação para mim. Eu sabia que Iá queria me contar alguma coisa, mas não o quê. Nunca o busquei tanto na minha vida como naquela época. Eu busquei e busquei por 2 anos. Demos ao nosso filho o nome de Luca, depois que ele nasceu. Luca significa aquele que brilha ou aquele que vem da luz. Luca foi a força da luz que Iá me enviou para encontrar meu caminho. Ainda buscando, visitei uma igreja após a outra, até que finalmente o Ruach HaKodesh foi destacado com 2 passagens bíblicas que começaram a fazer sentido em mim. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. É necessário que Yeshua permaneça no céu até que chegue o tempo em que Elohim restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Atos 3:21. Então, liderada pelo Ruach HaKodesh, escrevi o meu livro, cheio de óleo, cheio de luz, e comecei a escrever comentários regulares sobre as leituras da Torá. Naquela época, não tinha nenhum movimento de volta às nossas raízes hebraicas na Alemanha. Este foi um trabalho absolutamente pioneiro. Assim como acontece hoje, por exemplo, com o ensino do Êxodo Maior. Eu não conheço ninguém, nem mesmo dentro do movimento messiânico aqui na Alemanha, que ensine sobre o Êxodo Maior. O mesmo acontecia com as raízes hebraicas naquela época. Não sei o que as comunidades messiânicas ensinavam, mas nos círculos cristãos não existia esta consciência das raízes hebraicas. E houve uma resistência. Eu consegui montar um fórum de oração de pastores e dele resultaram muitas bênçãos. Mas quando comecei com as raízes hebraicas da nossa fé, um dos pastores quase me expulsou do círculo se outro pastor não tivesse intervindo. Mas logo depois eu deixei o fórum de oração. Mas não fiquei triste, porque sabia que havia ganho um grande tesouro a descobrir a Torá.
O irmão de outro ministério de volta às raízes, que começou na Alemanha, me atacou fortemente e até recomendou em conferências que jogassem meus livros no lixo. Alguns simplesmente não conseguem perceber em seu espírito que é IA quem dá o chamado. Ouvi então muitos ensinamentos de Ed Chumney na internet durante meses e, de repente, uma irmã da Bélgica me perguntou se eu queria convidar Ed. Claro que eu queria, e assim realizamos muitas conferências com ele ao longo dos anos, incluindo várias com Mark Birtz. Um irmão americano o convidou para Mark falar na conferência. Yeshua cuidou de tudo e colocou esses dois oradores conhecidos diante de mim, digamos assim. Naquela época, recebi repetidamente cartas de diferentes crentes dizendo: meu marido ou esposa não entende mais a minha fé, ou eu não consigo mais me dar bem na minha congregação. Encorajei todos eles a permanecerem nesse caminho. Sempre houve irmãos que se dividiam em ambos os lados durante anos antes de decidirem seguir a palavra de Iá, por exemplo, observando o Shabat. Houve também irmãos que começaram com grande entusiasmo a lidar com o fundamento da nossa fé, para depois deixar tudo para trás e voltar às igrejas convencionais. Havia simplesmente de tudo. Existem agora as numerosas congregações e crentes que estão retornando a todos os ensinamentos de Iá. Mas, como vocês sabem, ainda há muitos por aí que acreditam, como expliquei no último episódio, que a Torá não se aplica mais a nós. Daí, resolvi fazer estes episódios com temas sobre a Torá, também para serem repassados aos irmãos que estão abertos a ouvir sobre. Você também pode recomendar nosso site www.worldwidewings.de. Recomende ou solicite o nosso livreto Cortando as Velhas Tranças da Fé através do e-mail office@worldwidewings.de. De qualquer forma, é bom saber que esses processos de mudanças de crenças internas podem parecer um canteiro de obras. Quando nossos 5 filhos eram pequenos, reformamos nossa casa. Nossa casa pareceu um canteiro de obras durante um ano inteiro. A casa tem muitas escadas e nela havia poeira e sujeira por toda a parte. As proteções de plástico foram penduradas no teto em pontos específicos pela casa e tivemos que rastejar por baixo delas. Tínhamos que reorganizar constantemente tudo ao nosso redor. E lógico que isso incomoda no dia a dia, já que foge da nossa rotina. E foi preciso muita energia e paciência para suportar o caos até que os novos cômodos fossem construídos. Mas é bom saber que podemos administrar o canteiro de obras e moldar o que será criado. Não é apenas poeira, entulho e coisas velhas que temos que cuidar, mas também a possibilidade e a oportunidade de criar algo de forma muito consciente e amorosa. E o que vivi aqui fora, no canteiro de obras, é muito parecido com a experiência que nos acompanha quando fazemos uma mudança interior no processo de fé. Por um tempo, nada funcionará como antes, e quanto tempo isso dura é diferente para cada pessoa. O antigo não funciona mais e o novo ainda não está estabelecido. Um exemplo prático. Foi reconhecido que o dia de descanso é o Shabat. O cônjuge ainda quer ir à igreja aos domingos e ainda não encontraram uma nova igreja que observe o Shabat. Você é literalmente arrancado da vida cotidiana habitual da congregação ou se afasta dela. E então você se sente sozinho e às vezes leva muito tempo para estabelecer contatos com irmãos. Pelo menos era assim no início, mas sei que muitos irmãos se sentem assim até hoje. O que realmente podemos usar é a paciência, boa vontade, apoio e conselhos amigáveis. E, claro, irmãos que interpretem as Escrituras para nós de uma forma completamente nova. Mas, definitivamente, vale a pena. Eu senti o mesmo e muitas pessoas com quem conversei também. De repente, tudo faz muito mais sentido e se encaixa como se fosse uma única peça. De repente, essa passagem bíblica se aplica em todos os lugares. Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8.
Yeshua não apareceu de repente com o chamado Novo Testamento, mas ele estava lá desde o início e sempre esteve lá, o lado visível de Yah. E isto também é confirmado pela sua última mensagem, que anunciou às comunidades através do anjo. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. E embora o anjo diga a todas as congregações, apenas a noiva responde. O Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Pois a noiva tem uma revelação de que Yeshua é a raiz, o fundamento e a Torá.